Louvado seja Deus, amados. Ainda de pé, fica aí, daqui a pouco vai ficar todo mundo sentadinho. A gente vai abrir na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Todo mundo conhece essa palavra, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar vindo aqui hoje. A gente vai ler 22, capítulo 22 de Gênesis, do 1 ao 14. E eu quero colocar como tema dessa ministração hoje os dois lados da moeda do sacrifício. Vamos repetir? Os dois lados da moeda do sacrifício. Mais uma vez, com força, com café aí que está aí na barriga. Os dois lados da moeda do sacrifício. A palavra do Senhor diz assim, amados. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Matar é uma palavra forte, né? Mas na minha Bíblia está assim. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, digam comigo, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a sua mão Abraão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, aqui nós vamos ver um contexto em 2 situações, 2 lados da moeda de sacrifício. O lado do pai e o lado do filho. O lado do pai que vai dar o seu filho em sacrifício e o filho que vai ser o sacrifício. Como se encontrava o pai naquele momento. Como se encontrava o filho naquele momento. E Deus pergunta para a gente nessa noite, será que já chegamos hoje, nesse momento, de fazermos um sacrifício a Deus ou de sermos o sacrifício ao Senhor? O Senhor vai falar com você. Qual é o lado da moeda que você tem que apresentar hoje ao Senhor? Amados, a gente só toma o reino de Deus à força. Os homens que foram levantados pelo Senhor para ir à guerra, antes eles sacrificavam ao Senhor, iam para suas batalhas e venciam as guerras porque o Senhor estava com ele. Mas hoje, no contexto do Evangelho,
do evangelho da facilidade. Hoje nós colocamos as nossas petições ao Senhor e não fazemos nenhum sacrifício ao nosso Deus. Quanto tempo a igreja convocou para uma ceia, um jejum de sábado para domingo? Será que é necessário a igreja convocar? Isso Deus tem falado comigo, amados. Será que a igreja precisa convocar o povo para fazer o sacrifício do jejum e adoração ao Senhor? Algo tem que nascer do nosso coração nessa noite, amados. Porque as nossas pelejas, elas sempre vão vir. Mas a nossa vitória é certa e ela vai vir firme quando nós somos o sacrifício ou nós sacrificamos ao Senhor. Não podemos entrar numa peleja se não estivermos com as armaduras espirituais tinindo. Porque um soldado, quando vai para a guerra, ele está lá, ó, com o nome da arma, escopeta, espingarda, o fuzil. Obrigado, pastor. Ele está lá com o fuzil, ó, todo limpinho, todo na manutenção, porque na hora que ele der o tiro para poder acertar o inimigo, a arma não vai falhar. As suas armas espirituais estão polidas? Será que a sua mente está com um capacete e você pode declarar que a sua mente é a mente de Cristo? E que tudo que você tem ouvido, você tem deixado de lado e tem atraído aquilo que é da parte do Senhor? Porque quando chega no aperto, queridos, a gente grita, meu Deus, a gente usa o chavão, está repreendido em nome de Jesus, mas a gente não consegue vencer a peleja. É tempo de sacrificar, é tempo de ser o sacrifício. E aqui está falando que Deus chega para Abraão e diz assim, meu filho, tempo agora de você passar pela prova. Eu quero que você faça um sacrifício para mim. Por que será que Deus pediu Isaac a Abraão? Olha como ele está dizendo aqui, ó. A quem amas, teu único filho, a quem amas. Ismael já tinha ido embora. E ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Então ele projetou tudo na vida daquele menino. Eu não quero dizer que Abraão estava exercendo uma idolatria, mas Deus estava querendo, na partir da vida de Abraão, mostrar para a gente que a gente não pode ter idolatria com os nossos, com as nossas pessoas familiares, com as nossas coisas. E muitas vezes a gente diz assim, hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho uma confraternização do trabalho. Hoje eu não posso ir para a igreja porque hoje é o aniversário de não sei quem. Vem para a igreja, depois vai para o aniversário. Sabe por quê, queridos? Porque é na casa do Senhor que o Senhor delega a bênção. É na casa do Senhor que nós conquistamos a nossa vitória. Qual é que tem que ser o teu sacrifício? A palavra do crente, queridos, ela precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. E como nós estamos agindo em relação a isso? É tempo de sacrificar. É tempo de se consagrar. É tempo de ajoelhar e se apresentar diante do Senhor. Porque todo mundo quer ser beneficiado com as bênçãos, com as vitórias, com as providências. Mas que tipo de relação você está tendo com o Senhor? Como foi louvado aqui, religiosidade ou intimidade? A gente sabe quando é religiosidade. A gente sabe quando é intimidade, porque o Senhor revela. Mas aí a gente, para acomodar a nossa consciência, a gente diz assim, já falei com Deus hoje, eu li a Bíblia, mas não meditei. Eu li a Bíblia, mas eu não esperei Deus falar comigo. Mas eu li a Bíblia. Isso fica no coração da gente como um descargo de consciência. Isso é religiosidade. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. Porque muitas vezes a gente olha assim, poxa, fulano é tão usado por Deus, mas o Senhor está dizendo, eu quero usar todos os meus servos. Cada um segundo o seu propósito, cada um segundo a sua natureza, mas eu preciso me revelar de forma particular. Moisés chega para o Senhor e faz assim, Senhor, eu quero lhe ver. Moisés, meu, tu não está preparado para me ver, não.
Se você me ver, tu vai cair, vai se esfarelar no chão. Mas eu queria muito te ver, eu queria muito te ver, eu queria muito te ver. Tá bom, Moisés, você vai ver um pedacinho de mim, só para você saber que tu não ia aguentar. Tu vai ficar ali escondido na fenda da rocha. E quando eu passar, eu vou passar de costas, você vai perceber a minha glória. Sabe, amados, isso era um desejo de ter intimidade e dizendo assim, eu faço sacrifício, eu vou virar farelo, mas eu quero te ver. E tem gente que quando vem para aqui para louvar e vem para a casa do Senhor e está louvando junto com o louvor, fala algumas coisas dentro do louvor e não cumpre. Quero, Senhor, minha vida oferecer. Vamos lá? E quero a minha vida a te entregar. Como que? De pé. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O que é que você vai dizer? Cumpre em mim o teu querer. Olha o que você está dizendo para o Senhor. Faça o que está em seu coração. E o quê? E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Estar aonde? Estar aonde? Estar ao teu lado, Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, vocês já viram que hino é esse? É um hino que você está dizendo que é um sacrifício para Deus, que você vai abrir mão do que você quer para que a vontade dele se cumpra em você e que você quer andar do lado dele. Você está preparado para esse sacrifício? Você está preparado para abrir mão dos sonhos que você botou no papel, que está preso no mundo, para você viver os sonhos de Deus? Queridos, quando Deus diz assim, os planos que eu tenho são melhores e maiores acima daquilo que você imaginou e pensou. Mas aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas que estão no papel, se for da vontade dele, ele acrescenta. E a gente fica frustrado porque a gente bota no papel e diz, Deus não cumpriu. Mas Deus vai dizer assim, eu não fiz nenhum acordo com você. Você colocou no papel e me apresentou qual foi o acordo que eu fiz com você. Que nível de intimidade você tem comigo para dizer assim, vai chover ou não vai chover? Todos foram chamados, poucos escolhidos. O profeta disse assim, sobre a minha palavra eu declaro que vai passar 3 anos. Quanto tempo? 3 anos e 6 meses, não vai chover. E o rei ficou azuretado, ficou doido, porque pela palavra do profeta, sobre a minha palavra, sabe o que é isso, queridos? Ele sacrificou a natureza dele, o que ele queria, a forma como ele pensava, e se apresentou diante do Senhor como um sacrifício vivo, e Deus derramou autoridade sobre a vida dele, para ele dizer qualquer coisa, Deus está dizendo, concordo com isso aí. Mas a gente faz o nosso planinho, com toda a sinceridade, e acaba sendo um planinho medíocre, porque está preso no mundo. O Senhor quer que a gente seja bem-sucedido no trabalho? Ele quer. Mas dentro da boa sucessão, não. Do bem-sucedido dentro do trabalho, o Senhor quer que você seja instrumento lá. Você está sendo instrumento? Onde você está trabalhando, onde você está morando, onde você está passando, você está sendo um instrumento. Ah, mas eu não sei falar. Não precisa falar, não. A sua presença precisa manifestar o brilho, o bom perfume de Cristo, mas isso requer sacrifício da natureza. São 2 lados da moeda do sacrifício. Eu posso ser o sacrifício, ou então eu tenho que sacrificar algo. Eu tenho que sacrificar os meus planos para que os planos de Deus, eles venham para a minha vida. E eu vou ficar feliz.
Porque os planos de Deus são planos de paz e não de guerra. Mas a gente quer lutar com Deus. Jacó, quando lutou com o Senhor, ele não lutou para poder prevalecer a vontade dele. Ele lutou com Deus para buscar em Deus força para poder enfrentar o irmão, para poder se reconciliar com a família. E isso se cumpriu porque era propósito de Deus. Deus disse: Jacó, se levanta e volta para poder se reconciliar com teu irmão. Ah, amados, muitos de nós estamos sofrendo porque nós não temos freio na boca, não temos freio na língua, nós temos pensamentos acelerados, nós julgamos, nós predizemos com relação a nós mesmos, com relação ao outro, e Deus está dizendo: eu não estou falando nada disso com você, eu só quero que você se achegue a mim para eu me revelar a você. Nós não queremos mais sacrificar, nós só queremos receber. E quando a gente não recebe, a gente fica igual a menino mimado. Não, Deus se esqueceu de mim. Deus se lembrou de X, mas se esqueceu de mim. Deus, está escrito na palavra de que ele não se esquece de ninguém. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquece de nós. Agora, nós, com o nosso pecado de desobediência, de rebeldia, de falta de cumprimento da palavra, de julgamento alheio, o Senhor se afasta porque isso é pecado. Porque Jesus, quando levou sobre si todos os nossos pecados, o Senhor se afastou. Porque ele não habita no meio do pecado. O Senhor, ele não opera no meio do pecado. E pecado é errar o alvo, queridos. Pecado é estar fora da palavra. Pecado significa que você não está cumprindo o que Deus quer que você faça. E ele chega para Abraão e fala assim: eu quero teu filho amado, teu único filho. Porque o Senhor é o único que prescruta o coração do homem, é o único que tem onisciência. Ele faz leitura da nossa alma, do que a gente está pensando. E eu tenho certeza que ia chegar um momento lá na frente que Abraão ia dizer assim: esse é o meu filho que Deus me deu, filho da promessa. Poderia sim, vai descer. Isso aqui eu estou conjecturando porque não está na Bíblia. Mas quando o Senhor diz assim: é o seu filho único. Como se dissesse assim, ó, você só está vendo esse como único, mas Ismael é o seu filho e você já se esqueceu dele. É o seu único filho aí que você está dizendo que é único. E que você ama. Será que a gente está pronto para abrir mão de algo ou de alguém que a gente ama? Quando, assim, tem pais que são muito apegados aos filhos e às vezes dominam os filhos, querem que os filhos sejam o que os pais querem, porque as frustrações do pai, da mãe, podem ser resolvidas na vida do filho. Ninguém resolve um problema seu na vida do outro. A gente tem que se resolver com Deus. Aí, quando o meu mais velho resolveu se batizar, foi na Pão da Vida, porque a gente veio de outra congregação, uma igreja batista lá no centro da cidade, mas meu filho não queria se batizar lá. Quando a gente veio para Pão da Vida, lá em Estela Maris, ele disse: minha mãe chegou a hora. Amados, nitidamente, quando o meu filho desceu as águas, o Senhor bradou no meu pé do ouvido, assim, dizendo: me dá ele para as nações. Se eu fosse uma mãe egoísta, eu dizia: não, Senhor, não quero meu filho. E a gente traduz logo para as nações, para viajar pelo mundo, né? Mas as redes sociais, então, ele pode virar um pregador de rede social e atingir nações. Hoje a gente pode pensar assim, mas na época não tinha Instagram. Eu pensei assim: vai levar meu filho? Pode levar, Senhor. Eu prefiro longe de mim, contigo, do que perto de mim, seu Senhor. Eu entreguei como um sacrifício. Eu digo: eu estou entregando meu filho a quem vai cuidar melhor do que eu. Será que a gente está pronto para abrir mão de algo ou de alguém? Se o Senhor disser hoje para você abrir mão de alguém, de uma amizade, de um relacionamento, será que você está pronto? Mas eu me apeguei tanto, Senhor, ao meu planinho medíocre, me apeguei tanto. Será que não dá para o Senhor resolver uma coisinha assim, não? O Senhor disse assim para Davi: olha, Davi, esse filho do pecado vai morrer, não vai viver. E ele se prostrou, ele tirou suas vestes reais, ele botou o rosto em terra, ele jejuou, ele orou pelo menino. O Senhor disse assim: isso é medíocre, Davi, porque o que está escrito por mim é o que vai se cumprir. E quando Deus determina, queridos, não adianta a gente lutar. É que nem recalcitrar contra o aguilhão, é para você bater burro em ponta de faca. Você mesmo se machuca. Mas eu orei tanto, eu jejuei
tanto, eu escrevi no papel, botei ali na caixinha da promessa e Deus não me atendeu. Você perguntou a Deus se era aquilo mesmo? Será que a gente está pronto para sacrificar por coisas que a gente tem que entregar para Deus nessa noite? Entregar sentimentos, pensamentos, planos do homem. Os planos do homem são diferentes dos planos de Deus. E as nossas emoções, queridos, faz com que a gente perca esse alinhamento com o Senhor. A gente é movido pelas nossas emoções e quando a gente fica chateado, a gente fica igual ao povo do Egito. Não tem pão, não tem carne, só tem pão. Não tem carne, só tem pão. Não tem carne, só tem pão. E Deus disse assim, vou mandar tanta carne, que eles vão ficar cheios de carne, que vai apodrecer na frente deles. E o Senhor mandou. E o povo ficou injuriado, comeu de passar mal, porque não sabia se ia ter carne no dia seguinte, comeu de passar mal. E aquelas carnes, aquelas cordonices, tudo ali, ó, apodrecendo. Porque estava chateando o coração de Deus, quer carne? Tome carne. E a gente faz assim, a gente fica no pé de Deus. Deus, eu quero. Senhor, você quer? Foi ministrado aqui na palavra de reflexão. O jovem, ele resolveu sacrificar o relacionamento do pai de forma equivocada para poder viver o seu bom desejo. E quando ele viu lá na frente que ele tinha feito uma grande besteira, louvado seja Deus, porque ele ainda encontrou misericórdia. Ele ainda encontrou misericórdia. Porque chegou um tempo, amados, que o povo do Egito estava murmurando tanto que Deus foi levando. Quando chegou a hora de mandar os 10 espias, só 2 trouxeram boa notícia. E quem foi para lá para ser espia não foi qualquer um, não. Foram príncipes. Pessoas idôneas, pessoas de referência. Quais são as pessoas de referência na sua vida que estão lhe trazendo para fora da presença do Senhor? Não são idôneas, são falsos príncipes. Esses príncipes, quando voltaram junto com Josué e Caleb, disseram assim, realmente a terra é uma belezura. Olha o cacho de uva que a gente está aqui carregando 2 homens aqui, o negócio é tão grande que a terra é boa. Mas tem uns bichos gigantes lá. A situação lá não vai ser fácil, não. Eles estavam debaixo de uma promessa. Eles sacrificaram a promessa para viverem os seus medos. Hoje é noite de sacrificar medo. Hoje é noite de sacrificar ansiedade. Hoje é noite de sacrificar apostasia. Hoje é noite, louvado seja pela vida do seu louvor, meu irmão. Louvado seja Deus pela tua vida. Hoje é noite de sacrificar religiosidade. E Abraão, quando viu aquilo, ele não reivindicou Deus, não. Ele obedeceu. Será que se você ouvir de Deus que quer que você sacrifique algo hoje seu, você vai perguntar a Deus por quê? Abraão não perguntou. Esse é o lado da moeda. Levar para sacrificar sem questionar. Ele pegou de madrugada, bem bonito, montou o jumentinho dele, pegou 2 moços, Isaac, olha só, a lenha, o fogo e saiu. Aí diz assim, eu pedi para todo mundo repetir, é o 3º dia, né? Como é que estava a cabeça de Abraão no 1º dia? Estou obedecendo, mas eu sei que alguma coisa vai... Mas eu estou obedecendo. Será que meu filho vai morrer? Mas se morrer, talvez Deus mande outro. Eu acredito que ele estava ali, pensando 1000 coisas. Não importa o que a gente pensa, Deus quer o sacrifício da obediência. O sacrifício da obediência é você abrir mão do que você acha. Ah, mas Deus me disse que era o filho da promessa, porque agora... Não questiona Deus. Quando Deus nos coloca numa situação de estreito, queridos, Ele quer saber em que ponto a gente está de fé e de crença de que a promessa vai se cumprir. E lá vai Abraão com os 2 moços. Quando chegou no pé do morro, ele chegou e disse assim, olha, moços, fiquem aí, que eu vou com o menino e as coisinhas aqui que nós vamos adorar. Sacrificar é adorar, amados. Quando você sacrifica ao Senhor, você abre um jejum. O jejum, amados, não é para Deus. O jejum é para nós nos achegarmos a Deus. Eu estou jejuando para Deus. Não, Deus não quer o seu jejum para Ele, não. Deus quer o seu jejum para você ser tratado espiritualmente, para se achegar mais ao Senhor.
E quando a gente tem essa consciência, a gente diz assim, eu estou jejuando pela minha vida, para eu tomar atento na vida, que eu preciso me achegar mais a Deus. Porque na hora que bater a fome, que na hora que bater a vontade de comer aquela coisa, eu não posso, porque eu fiz essa consagração ao Senhor, eu vou me lembrar, Senhor, por amor a Ti, esse sacrifício, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor revele, eu quero que o Senhor fale comigo em sonho, eu quero andar na Tua presença. A gente começa a conversar mais com Deus. Eu estou sacrificando o meu alimento, você tem que sacrificar o seu alimento também. Porque assim, hoje as pessoas fazem assim, eu vou fazer jejum de internet. Você não tem que fazer jejum de internet, não. Você tem que fazer monitoramento do vício da internet. Porque depois de terminar o jejum da internet, tu volta para o vício. Mas quando você abre mão daquele alimento, do cafezinho, que se não tomar tem uma dor de cabeça, eita glória. Quando a gente faz um jejum que deixa o cafezinho de lado, chega meio-dia, a cabeça tá quente. Porque eu sou amiga do café. Será que a gente está pronto para isso? Lá vai Abraão. Aí quando Abraão chega no pé do morro, diz para os moços ficarem, para o jumento ficar, e sobe só com o menino com material para o holocausto. Aí vem Isaac. Isaac talvez estivesse pensando assim, poxa, talvez o jumento fosse o holocausto. Mas o jumento ficou. Quem será? Isso 3 dias. Abraão caminhando, pensando na situação. Quando chega no pé do morro, o jumento não vai. Aí Isaac, meu pai, que é meu filho, eis-me aqui. Tem um cutelo, tem um fogo, tem a lenha. E cadê o holocausto, papai? Oh, meu filho, Deus proverá. E o menino se aquietou. Aí eu acredito que Isaac ficou pensando assim, a gente está subindo um morro. Será que tem bicho lá? E se não tiver bicho? Será que serei eu? Será que Isaac naquele momento não pensou, não, que nada, meu pai vai me matar? Não. Deve ter algum passarinho lá, vai ter uma pombinha, vai ter um bichinho lá, vai aparecer alguma coisa. Isaac obedeceu. Isaac só fez uma pergunta, mas ele provavelmente tinha outras lá dentro. Mas quando Abraão disse assim, Deus proverá, ele se aquietou. No nosso sacrifício, quando as coisas apertam, Deus está dizendo para a gente, Ele vai prover o escape. Porque toda situação difícil que o Senhor permite que a gente passe, Ele já liberou o escape e a gente precisa se apropriar disso, queridos. Muitas vezes a gente piora a nossa história porque a gente sente que aquele sacrifício está sendo em vão. O Senhor está dizendo, o seu sacrifício que você vai fazer hoje aqui, diante do Senhor, não vai ser em vão. Lá vão subindo. Aí eu fico, caminha aqui na imaginação comigo. Aí eu vejo, imagine Abraão arrumando o espaço, sem Isaac perguntar nada. E Abraão arrumando, Isaac ajudando, botou as pedras, e botou os gravetinhos, a lenha, e botou Isaac em cima do lugar do holocausto. Se você estivesse lá em cima, tu ia sair correndo, descendo o morro abaixo? Meu pai quer me matar! Será que a gente não faria isso? Eu também faria, meu irmão. Já saía lá, de tremedeira nas pernas, embolando mesmo. Porque a gente tem medo. Meu pai enlouqueceu. Porque hoje a gente trata os pais assim. Meu pai enlouqueceu, quebrou o respeito pelo pai, quebrou o respeito pela mãe, mas Isaac foi até o fim. Se meu pai me disse que Deus proverá, eu vou ficar aqui esperando o prover de Deus, eu deitada aqui na cama do sacrifício. Será que a gente está pronto para ser o sacrifício? Isaac não murmurou, Isaac se submeteu e ele acreditou no pai, porque Deus tinha falado com Abraão. Ele disse, Deus proverá. E Abraão foi até o fim. Então imagine, eu acredito que Isaac fez assim, ó. Abriu aquele olho, quando viu o cutelo, o pai assim, ó. Eu acredito que Isaac fechou o olho e deve ter dito, Deus vai dar um jeito em alguma coisa aí, mas eu vou ficar aqui porque eu vou obedecer. Será que a gente está pronto para obedecer dentro do processo do sacrifício? E naquele momento, Deus contemplou o coração de Abraão, aquele que levava algo para sacrificar, e contemplou o coração de Isaac como sacrifício. E mandou um anjo falar com ele. Abraão! Aí eu acho que Abraão fez assim, alguém falou comigo, me tirou do tempo do cutelo. Eis-me aqui. E o anjo do Senhor falou com Abraão. Agora eu sei. Olha que interessante, né?
Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe fazas mal, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Agora sei, porque Deus já estava sondando o coração de Abraão e no coração de Abraão já tinha alguns pensamentos que norteavam entre Deus e o filho. Agora sei que temes a Deus e que não me negarias o teu filho, o teu único filho. E aí ele providenciou o holocausto para que substituísse o Isaac. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Dois lados da moeda do sacrifício. Quando eu tenho que sacrificar algo da minha natureza, ou quando eu tenho que ser o próprio sacrifício. O que é que você tem para sacrificar? Que precisa sacrificar, que tem que entregar mesmo diante do Senhor, para que você possa ter a providência de Deus na sua vida. Deus entrou com providência na vida de Abraão, com livramento. Às vezes a gente está precisando de livramento e Deus está requerendo da gente sacrifício para que o livramento venha. Ou você é o sacrifício, ou você precisa sacrificar. Você quer sacrificar a sua razão na situação que você está enfrentando, no problema que você está enfrentando? Sacrifique sua razão. Abra mão da sua razão. Será que você precisa sacrificar o seu prazer da comilança e sacrificar um jejum bonito, valoroso ao Senhor? Para que o seu relacionamento com o Senhor não seja de religiosidade, sim de intimidade. Tudo foi perfeito hoje aqui. A palavra de reflexão, o louvor na hora do ofertório, porque Deus falou conosco de forma poderosa. O que eu preciso sacrificar? Eu já estou fazendo o meu sacrifício ao Senhor. Porque Ele me pediu algo. Deus vai falar com você nessa noite. O que você precisa sacrificar? Ou você vai entregar, ou você vai ser um sacrifício vivo. Deus pediu para eu ser um sacrifício vivo. Você eu não sei, mas Deus vai falar com você nessa noite. Eu vou pedir para os pastores estarem aqui na frente. Porque esse é um momento, queridos. Pastor Eliseu, pastor Magno. Vem cá, minha pastora Rosa. Meu pastor Erasmo está lá fora, né? Glória a Deus. Nós estamos aqui com os anjos da igreja, amados. Pessoas que são autoridades, escolhidas por Deus. E eles têm autoridade para estender as mãos e profetizar, e orar, e repreender situações das nossas vidas. Mas hoje, diante de Deus, é noite de sacrifício. Eu vou orar, e quando eu estiver orando, você vai falar com Deus. Deus, eu preciso sacrificar isso. E quando você decidir diante do Senhor, você vai vir aqui à frente, como um ato profético, e você vai ver a providência de Deus na sua vida. E você vai ver o seu Isaac ser uma grande nação, e você prosperar na presença do Senhor. Feche seus olhos e fale com o Senhor o que você quer sacrificar. É você o sacrifício, ou você vai entregar um sacrifício? Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta hora, Pai, nos colocando em um dos lados da moeda do sacrifício. Sacrifício vivo, meu Senhor, entrega de situações, de planos, de desejos, de sentimentos, de pensamentos que tem impedido que o meu relacionamento, o relacionamento dos meus irmãos estejam em intimidade, e queremos que saia da religiosidade, meu Pai. Em nome de Jesus, os teus filhos agora, de coração aberto e sincero, estão se colocando diante de ti, pedindo ajuda, meu Pai, para serem um sacrifício vivo, ou para sacrificar algo ao Senhor, porque a manifestação da glória do Senhor, ela vai se cumprir na vida dos teus filhos, Pai. E nós pedimos também, Pai, em nome de Jesus, cobre os teus filhos agora com o teu sangue, meu Pai. Repreende todo medo, toda inconstância, toda insegurança, mas que seja uma atitude de fé, não porque está sendo chamado, mas porque tem uma necessidade de sacrificar ao Senhor, coisa que não tem feito há muito tempo para ti. E aquele que crê verá a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e aquele que tem um sacrifício, ou que é um sacrifício vivo ao Senhor, pode estar aqui na frente dos pastores, para que eles possam orar pela vida de vocês. Amém? Louvado seja Deus.
Senhor nosso Deus, está aqui a tua igreja reunida, Pai, que entendeu a tua palavra nesta noite. Senhor, são tantas coisas que nós precisamos de sacrificar, Pai, deixar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Oh Senhor, aleluias, os nossos vícios, aquilo que desagrada ao Senhor, Pai, que nós temos que sacrificar, que nós temos que matar, mortificar a nossa carne, Senhor. Aleluia. Deus, eu creio que Abraão já sabia que o Senhor iria prover, porque era um filho da promessa. Mas nós também temos promessas do Senhor, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que cada um dos teus servos que vieram aqui à frente nesta noite, não vieram diante da minha presença, da presença dos pastores, mas vieram diante da tua presença, Pai, se apresentando no Monte Moriá, ó Senhor, diante da tua presença, diante do Deus proverá daquilo que o Senhor está provendo nesta noite, inclusive na minha vida, Senhor, porque eu também preciso de Ti, eu também preciso, ó Pai, Pai, da providência do Senhor. Toma, Deus, cada um dos teus servos em tuas mãos, Pai. Espírito Santo de Deus, toque agora. Toca, Senhor, com o teu querer. Eu sei que o Senhor já falou nessa noite. Eles vieram até aqui porque entenderam a tua vontade, entenderam a tua palavra nesta noite, Senhor. Então, Deus, faça o teu querer, Senhor. Usa, Deus, da tua misericórdia, não que nós mereçamos, Pai, mas nós estamos subindo este monte, ó Pai, com a lenha, com o cutelo, ó Deus, com tudo que nós temos, mas precisamos da providência do Senhor, para que esse sacrifício, Pai, seja realizado, para que o anjo brade, Senhor, aos nossos ouvidos, e nós possamos ouvir qual é a tua vontade para conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fala, Deus, fala com cada coração, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor, para que as tuas palavras, para que a tua vontade, para que o teu querer se cumpra em nós, e que nós possamos voltar aqui, ó Deus, descer do monte e dizer à esposa, ao esposo, ao filho, de que o Senhor já proveu de tudo aquilo que nós estávamos precisando, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. O Senhor é que fala conosco, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor está conosco todos os dias, no monte, no vale, aonde quer que nós estejamos, Pai. Se nós formos no mais profundo do mar, o Senhor está lá, Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado até pelas lutas, Pai. Obrigado pelas dificuldades, porque é através dela que nós nos aproximamos a Ti. Obrigado, porque quando o Senhor nos pede algo que nós não queremos entregar, é porque o Senhor quer que nós entregamos a Ti para sermos abençoados, Pai. E assim, Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer nessa noite por esta palavra, Senhor. Ao sair daqui, meu Senhor, que nós possamos entregar a Ti o nosso sacrifício. Aquilo que o Senhor pediu para nós nesta noite, em cada coração que está aqui na frente nessa noite, Pai, seja realizado tudo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e assim, meu Deus, o Teu nome será glorificado, exaltado na vida de cada um. É o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite, e já Te agradecemos certos da vitória, certo da providência do Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, poder sentar.